Eu acho que a Sim, pergunta primeiro a gente dá inicial é unha. essa, né, defensora? Eu acho que a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é essa. A gente ouviu algumas análises de juristas, advogados, falando inclusive que entendem ali um atraso, né, na resposta do próprio judiciário. Eu queria saber, já que a defensoria fez essa visita lá, como é que analisa o caso do Clériston? Bom, no caso do Clériston, primeiro, o Clériston não é assistido da defensoria, né? A gente tem vários assistidos da defensoria do 8 de janeiro, né? Cerca de 300, porque esse número varia de acordo, e Clériston não era. Mas a defensoria pública, ela é órgão da execução penal, né? Apesar dele ainda ser um preso provisório, mas cabe à defensoria pública, ainda tanto da União quanto do Estado, ainda que não sejam assistidos à defensoria, zelar pela integridade das pessoas em situação de prisão. Né? No caso do Clériston, que se soube foi que a demora no atendimento, o atendimento demorou muito para chegar, né? E que o socorro demorou, né? O que acontece normalmente nas unidades prisionais do país afora, essa questão da demora de atendimento, também a questão né, da questão também dessa dificuldade de se conseguir a prisão domiciliar nos casos em que pessoas presas se encontram custodiadas, se encontram presas, né? E assim se repetiu no caso do senhor Clériston, é, foi um reflexo do nosso sistema prisional precário, inclusive, né, como o STF o juízo responsável pelo processo dele, também houve essa demora, enfim, houve a não concessão da prisão domiciliar, né, mesmo ele tendo, enfim, a gente não tem detalhes disso, porque ele, como eu falei, ele não é assistido da defensoria, mas o que a gente ouviu relatar, né, pelo advogado dele, é que não houve a concessão da prisão domiciliar. Agora, doutora Letícia, me permita fazer uma pergunta bem direta. Uhum, A Procuradoria, houve lá 8 pedidos de liberdade do Cléris, da defesa dele, protocolou 8 pedidos. A senhora já uhum, esclareceu que não está com a defensoria, ele tem dinheiro, botou lá um advogado. A Procuradoria se manifestou avalizando a soltura dele, por entender que já não tinha mais investigação pendente e tal, ele podia ficar em prisão domiciliar com uma tornozeleira. Essa manifestação da Procuradoria se deu em 1º de setembro. Ele morreu uhum. nesta semana, agora, final de novembro. A seu juízo, isto caracteriza a demora do Supremo em deliberar ou a ausência de decisão, porque se há um pedido como esse, ou o juiz defere ou indefere. Agora, a não decisão, neste caso, implicou numa decisão fatal, porque a pessoa morreu. Aqui, a senhora acha que houve negligência por parte do gabinete do ministro Alexandre de Moraes? Como eu falei, a gente não, Josias, a gente não sabe os detalhes, né? Mas assim, houve sim uma demora, né? Porque, enfim, se de fato já tinha esse parecer do Ministério Público e não houve uma decisão do Supremo, né? A gente não sabe em que circunstâncias isso se deu, mas sim, né? Essa questão da saúde no sistema prisional, ela é bem delicada e a gente tem muita dificuldade normalmente de conseguir a prisão domiciliar para pessoas com problemas de saúde, né? Então, é, eu não tenho como dar uma resposta exata, porque a gente, como eu falei, não conhece o processo, mas em tese, sim, houve uma demora, né? Enfim, se foi isso, enfim, a gente não tem muito como saber. Agora, falando Mas, em assim, tese, eu entendo a preocupação da senhora, mas falando em tese, então, em tese, houve uma houve essa demora, demora, é sim. um outro nome para negligência. Agora, a questão é, quantas pessoas permanecem presas? Será que existem outros Clériston lá nessa situação? Essa é a questão também, né? Porque, infelizmente, veio a óbito, né? Ele morreu. É possível ali outras pessoas que também estejam à espera e tá esperando demais? Como é que a senhora analisa a situação atual dos presos e daqueles que ainda seguem ali? Olha, falando especificamente do 8 de janeiro, né, a gente tem um grupo de presos
bastante. A Defensoria Pública da União acompanha cerca de 300 presos, esse número varia, porque às vezes ele tem advogado o advogado desiste, ele vem para a DPU, né, porque todas as pessoas precisam ter uma defesa técnica, ou às vezes ele está na defensoria e resolve contratar um advogado. Então, esse número varia um pouco. A gente tem 300 pessoas, a gente tem pessoas com problemas de saúde, a gente conseguiu a soltura de algumas delas na audiência de custódia, e depois a gente foi também conseguindo no decorrer do tempo. Mas sim, é muito possível e muito provável, né, que ainda existam presos lá com problemas de saúde. Aí eu volto a repetir, assim como em todo o sistema prisional brasileiro, a gente tem inúmeros presos com problemas de saúde que são mantidos presos, custodiados, com problemas de saúde graves e que se mantêm presos e que são mantidos presos por decisão judicial. Essa observação é uma realidade do nosso sistema. Eu queria saber da senhora o seguinte: o pessoal, a oposição, os bolsonaristas, protestam muito, dizendo que as pessoas ali estão em condições muito piores do que piores do que o normal. Há entre os presos do 8 do 11 condições piores do que a senhora é de Brasília, está em Brasília, piores do que os demais presos da Papuda ou melhores? O sistema prisional, a gente sabe que no Brasil é uma porcaria, é muito ruim. Agora, eu queria saber se os presos do 8 do 1 estão tendo um tratamento pior do que os demais presos. Não, assim, a gente não constata que eles estão tendo pior, né? Até porque o sistema carcerário brasileiro, como você mesmo falou, ele é caótico, né? Então, assim, essa questão, né, de eles estarem piores, não existe. Eles estão muito ruins, né? Como todo o restante da população brasileira, né? A gente não tem problemas de alimentação, problemas de saúde, a gente tem um sistema penitenciário caótico, né? Então, assim, o que eu atribuo a se pensar que é pior? E aqui eu quero deixar claro que eu não estou dizendo que eles estão tendo um tratamento maravilhoso dentro do sistema e diferenciado com relação aos outros presos. Eu só estou querendo dizer que a maioria da população carcerária brasileira é uma população pobre, uma população de origem pobre, né? Isso não é segredo para ninguém, é divulgado reiteradamente. E essa população com mais condições sociais, né? A gente sabe que elas vão sentir muito mais o sistema carcerário. O sistema carcerário é um lixo para todos, mas a gente tem essa diferença. E eles estão bem lá? Não, eles não estão bem, porque o sistema carcerário não permitiria nunca que eles estivessem bem, a menos que eles fossem colocados num presídio só para eles, com alimentação só para eles. Isso talvez fosse possível, né? Aliás, você perder a liberdade, ainda que num lugar maravilhoso, não é bom. Você imaginem num local em que não se preza tanto por higiene, não se tem uma boa alimentação. E Brasília, o Distrito Federal, ainda não é dos piores. Porque se nós pegarmos outros estados brasileiros, nós temos uma situação muito mais caótica. Tanto é que nós temos em 5 estados, salvo engano, nós temos unidades prisionais que estão na Corte Interamericana de Direitos Humanos, dada a sua catástrofe ainda maior, porque o sistema penitenciário ele é ruim, mas nós temos unidades que são verdadeiras, enfim, não tenho nem nome para isso. Então, masmorras, assim, eles estão bem? Não, eles não estão bem, porque ninguém dentro do sistema penitenciário está bem, né? Doutora Letícia, me permita perguntar também, a senhora está sendo tão sincera conosco aqui que eu me permito ser bem direto. Queria saber primeiro se a senhora já esteve lá na Papuda com esses presos do 8 de janeiro, e a senhora mencionou o fato de que há pessoas que estão sob a responsabilidade ou que
cuja defesa está sendo feita pela Defensoria Pública e que também tem problemas de saúde, né? Alguns, inclusive, a senhora disse que foram liberados na audiência de custódia. Eu queria saber como é que funciona isso. Essa audiência de custódia se dá com o juiz auxiliar no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, se dá na vara de execuções penais, onde é que ocorre essa audiência, e se há presos sob os cuidados da Defensoria Pública que têm também pedidos de liberdade pendentes de análise no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Todo processo, né, toda pessoa presa em flagrante delito, né, ou ela tem direito, ou a qualquer prisão, ela tem direito a ter uma audiência de custódia 24 horas após a prisão, né, elas têm que ser apresentadas para um juiz. Dessa forma, aconteceu também no 8 de janeiro, né, inclusive a Defensoria Pública foram feitos, porque o STF ele pode declinar que outros juízes façam a audiência, né, enfim, pode haver essa declinação, que foi o que aconteceu no 8 de janeiro. Então, teve uma grande força-tarefa na Defensoria para que fossem feitas essas audiências de custódia, né? Então, assim, as audiências de custódia, qual a função primordial de uma audiência de custódia? A gente pede a prisão, a gente pede a soltura do réu, né, da pessoa presa, mas a grande função da audiência de custódia é saber se foram respeitados os direitos dos presos, né? Então, a gente traz para a audiência de custódia várias perguntas relacionadas à tortura, relacionadas à questão de como se deu o ambiente da prisão, como isso foi feito. Então, a função primordial da audiência de custódia é essa. No 8 de janeiro, eles foram feitos por juízes que a gente chama de juízes auxiliares, que o STF declina para que seja feito. Foram vários, né? Enfim, eu não me recordo o número exato de pessoas presas na época, mas foram várias pessoas presas, né? E, né, nesse momento, a gente fez a audiência de custódia, não se pôde decidir no exato momento da audiência de custódia, porque só quem pode decidir pela soltura é a autoridade competente, que no caso era o STF, então foram protocolados pedidos e analisados pelo STF. Hoje, aqui na Defensoria Pública da União, a gente está com um grupo especializado, né? Eu sou secretária de atuação do sistema prisional, então eu cuido de uma forma mais ampla do sistema prisional, e nós temos colegas que atuam junto ao STF, né? Quem atua na verdade, quem atua no STF é o Defensor Público Geral Federal, que delega para um grupo de colegas que atua no STF. Nós temos esses colegas que atualmente, um grupo de colegas que só estão cuidando da defesa desses, atualmente, cerca de 300 assistidos da Defensoria, e nós temos, sim, ainda... E há entre esses 300, doutora Letícia, essa é a minha curiosidade, se há entre esses 300 alguém que possa estar enfrentando o mesmo tipo de problema que o Clériston, esse preso que morreu, alguém que está com problema de saúde, com pedido de soltura protocolado e que está pendente de análise no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Eu creio que sim, porque eu não estou analisando de frente esses processos. Mas sim, o que se fala em reuniões é que nós temos ainda várias pessoas com problemas, inclusive pessoas com doenças psiquiátricas, né? Algumas ainda estavam pendentes de liberação, eu acredito que agora já tenham liberadas, né? Mas assim, nós tivemos presas nesse momento muitas pessoas idosas, né? Então, sim, é bem provável que a gente ainda tenha esse tipo de perfil de pessoas presas dentro do sistema. Mas não tem o número certo. Doutora Letícia, eu queria saber também a sua opinião sobre as condenações, as primeiras condenações que já foram feitas pelo Supremo Tribunal Federal, colocando uma pena de 17 anos de prisão para os réus do 8 de janeiro. Alguns juristas consideraram essa pena exagerada. A senhora considera exagerada ou não? Sim, dependendo do caso, assim, a gente tem constatado que a gente tem penas que estão dentro de um padrão aceitável, né? E a gente tem penas que estão com um valor bem acima do que deveria ser, né? Porque a gente sabe que o processo penal não é só para absolvição ou condenação, mas também para a questão de uma pena justa, né? E sim, a gente está tendo muitos
os colegas que atuam, né, enfim, é uma reclamação de que as penas estão vindo bem altas, sim. Pena justa, Doutora doutora Letícia, Letícia? O que seria uma pena justa? A senhora fala, pena exagerada, por exemplo, 17 anos é exagerada? O que seria uma pena justa? Qual seria a pena justa? Bom, aí a gente vai, porque assim, a gente tem dentro do 8 de janeiro pessoas que cometeram, como é que eu posso explicar? A gente tem pessoas que estão sendo só por desordem, a gente tem vários crimes que estão sendo analisados no 8 de janeiro, né? E a gente tem pessoas lá, que foram aquelas pessoas que depredaram, que articularam, que foram os financiadores, a gente vai depender, a pessoa que foi de fato uma financiadora, que ficou em vários tipos penais, essa pena de 17 anos não seja injusta. Mas o que acontece? Às vezes aquela pessoa que ela foi, porque a gente sabe que dentro dessas pessoas presas no 8 de janeiro, a gente tem várias pessoas que estavam lá trazidas, né, por um grupo político, enfim, e acabaram sendo presas. Então, a gente tem essas pessoas também que, na verdade, deveriam ter uma pena mínima, né, até 4 anos, até poderiam ter o que a gente chama de não persecução penal, acordo de não persecução penal, antes de uma pena, né? Poderiam ter penas substitutivas, né? Porque até 4 anos, crime sem violência ou grave ameaça, ela pode ser substituída. Então, a gente tem um rol muito extenso de pessoas, né? Um rol bem extenso de pessoas que cometeram, desde pessoas que só estavam lá acompanhando, não depredaram, enfim, quanto pessoas que de fato financiaram, estavam lá. Então, assim, 17 anos, a média é alta, mas a gente poderia dizer que talvez tenham pessoas que sim, que tenham 17 anos, que tenham realmente que ser condenados a 17 anos, entendeu? É isso. Doutora Letícia, agradeço imensamente a sua participação ao vivo aqui, trazendo um pouquinho do trabalho da Defensoria, que tem atendido, a senhora falou 300 pessoas, não é isso? Que está... Cerca de 300, Cerca de 300 pessoas, e que tem acompanhado aí a situação. E como a senhora mesma falou no início da entrevista, né, a situação dos presídios, ela é conhecida e não se difere, né, a forma como esses presos do 8 de janeiro é tratada dos outros, inclusive, né, que é uma situação precária, inclusive na área da saúde, que a senhora relatou aqui. Muito obrigada pela sua contribuição. Bom trabalho, senhora. A gente que agradece. Tchau. Muito obrigada. Seguimos aqui com Josias e com Thales. Muito interessante aqui a fala.